Deixa eu te falar, você já acordou num dia comum e pensou tudo isso de novo? O mesmo café, o mesmo ônibus, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas, um tédio infernal. E de repente percebeu que sua vida inteira pode ser resumida em cópias do mesmo dia, como se você fosse um hamster correndo naquelas rodas, sem parar e sem sair do lugar. Essa sensação é horrível. É como se a vida estivesse passando, mas você não estivesse vivendo. Como se estivesse no modo NPC. E o pior, ninguém percebe. Você se torna invisível até para quem mora junto. Afinal, todos estão dentro de suas próprias bolhas. Agora imagine se essa rotina pudesse ser quebrada. Imagine se houvesse um estalo que acordasse a parte adormecida dentro de você. E é exatamente isso que o filme Anônimo mostra. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Marcelo Fabres e hoje vamos usar a jornada de Hutch para entender o perigo da monotonia e como sair dela através das ideias desse personagem fantástico. O problema não é só repetir tarefas. Isso a gente vai fazer de qualquer forma. É viver sem propósito. É acordar sabendo exatamente como o dia começa e como o dia vai terminar. E pior, saber que nada vai mudar nunca. Esse vazio custa caro no nosso psicológico. Rouba a nossa energia, a nossa vontade. E pior, rouba a nossa identidade. É por isso que tantas pessoas buscam escapes. Uns se perdem em redes sociais, outros em vícios, outros em fantasias. Porque dentro da monotonia existe uma fome. A fome de sentir que a gente ainda é vivo. O poeta T.S. Eliot lembrava que só aqueles que se arriscam a ir longe demais conseguem descobrir até onde podem chegar. É exatamente esse chamado para a aventura que falta na vida comum. A coragem de sair do previsto e experimentar o desconhecido. O filme deixa claro que Hutch não era só um homem comum. Ele tinha um passado escondido, uma força guardada, uma parte sombria que ele reprimiu por anos a fio. E isso é simbólico demais. Todos nós temos uma parte assim, uma energia, um instinto, uma raiva, um desejo de viver intensamente, de sentir o sangue circulando nas veias. Mas o que a gente faz? Nós guardamos isso tudo, fazemos de conta que não existe, porque é mais fácil ser conformado. Só que um dia, como uma panela de pressão, isso explode na nossa cara. Na psicologia profunda se explica que todos nós carregamos um lado escondido, feito de sentimentos que a gente evita olhar. Se não damos espaço para eles, eles crescem no silêncio até encontrar uma forma de se manifestar. E é por isso que tanta gente se surpreende com a própria reação em momentos de crise. Aquilo que parecia esquecido volta com toda a força. Pedindo reconhecimento. Quando a gente entende isso de forma didática, percebemos que não somos anormais por sentir raiva, medo ou até desejo. A gente é apenas um ser humano. O desafio é dar a essas partes um lugar consciente, em vez de deixar que elas explodam sem controle. No caso de Hutch, o gatilho não foi apenas o assalto à casa. Foi o que veio depois, o olhar de decepção do filho, a frieza da esposa, a sensação de que havia falhado como homem, como sujeito, como pai e como protetor. Essa humilhação silenciosa foi mais forte de qualquer arma, de qualquer soco na cara. Foi ali que a sombra acordou. Não porque ela queria vingança pelos objetos roubados, mas porque percebeu que estava desaparecendo diante da própria família. Foi nesse instante que ele decidiu: eu não posso mais ser invisível. E é assim que a sombra encontra a brecha para voltar. Não pelo perigo, mas pela ferida no orgulho, por essa ruptura, pela perda da identidade. Agora aqui está a parte mais importante.
Você não precisa esperar um gatilho doloroso para despertar. Você pode decidir isso agora. E como é que se faz? Existem 3 passos que podemos aprender na jornada de Hutch. Tem 3 tipos de pessoas que, como você disse, dão sopa com cascalho. Pessoas sem noção nenhuma, pessoas que querem intimidar e pessoas como eu, que desejam com toda a força do ser que alguém tente tirar o cascalho delas. Hutch só voltou a viver quando encarou a parte de si mesmo que ele havia escondido, que ele havia enterrado e sepultado. Na prática, isso significa reconhecer o que você esconde de si mesmo. E não é dos outros, é de si mesmo. Eu quero saber qual é o desejo que você reprime, qual é a raiva que você finge que não sente, qual é a coragem que você esconde atrás dessa rotina chata. Olha para isso, porque não é perigoso. Pelo contrário, é libertador. Quando você reconhece suas forças ocultas, pode usá-las de maneira consciente e saudável. Carl Jung, o psicólogo suíço, chamava essa parte escondida de sombra. Para ele, não integrar a sombra nos tornava incompletos, sempre projetando no mundo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Aqui vale lembrar de Viktor Frankl, meu psicólogo predileto. Ele sobreviveu aos campos de concentração nazista e descobriu que o que mantinha as pessoas vivas não era exatamente a força física, mas o sentido que cada um atribuía à sua própria vida. Quem tinha um porquê suportava quase qualquer como. Frankl ensinava que não escolhemos as circunstâncias, mas sempre podemos escolher a atitude diante delas. E esse é o verdadeiro núcleo do propósito. A vida não pode ser só segura, isso é impossível. Ela precisa de risco, de emoção, de intensidade. E isso não significa exatamente violência, mas significa desafio. Um esporte, um projeto criativo, uma mudança ousada, algo que te faça sentir aquela adrenalina boa. Quando você se desafia, o mundo volta a ter cor e o tédio dá lugar à energia. Ralph Waldo Emerson, filósofo americano, dizia que a grandeza da vida está em ousar ser quem você é de verdade. Ele lembrava que a conformidade mata o espírito e que precisamos cultivar a autoconfiança para trilhar caminhos próprios. Em termos mais simples, viver intensamente é ter coragem de sair do comum e experimentar o novo sem esperar a aprovação de ninguém ao redor. Pense agora, onde a sua vida está no modo automático? Qual a parte de você que está adormecida? Qual pequena decisão poderia quebrar a monotonia de hoje, de agora? Talvez seja iniciar um curso, mudar a rotina, escrever, treinar, conversar com alguém que você evita. Não precisa ser uma revolução de fora para dentro, mas precisa ser uma revolução interna. Você pode começar pequeno. Mudar a forma como acorda, mudar o trajeto até o trabalho, conversar com uma pessoa diferente, experimentar algo novo. Cada ato de coragem vai ensinando o seu cérebro que a vida não é só repetição, é construção. E pouco a pouco a sua identidade deixa de ser invisível. Porque o que Hutch nos mostra é claro, o maior perigo não é a violência, é a vida cinza. Em preto e branco, é ser esquecido em vida, ser esquecido por si mesmo. É aqui que a sequência de Anônimo 2 provoca ainda mais reflexão. Não vou dar spoilers, não se preocupe. Se o primeiro mostrou o despertar de um homem invisível, o segundo levanta a questão principal. Depois que você desperta, dá para voltar a dormir? É essa pergunta que deixo contigo. Porque talvez você esteja vivendo como Hutch no começo do filme, repetindo dias sem intensidade. Mas a sua vida não precisa ser assim. Você pode decidir agora, neste momento, quebrar a rotina, acordar. Deixar aquilo que estava adormecido se levantar e viver de verdade. No fim, Anônimo é sobre isso. Não é só sobre bombas, tiros, lutas, artes marciais e socos, que aliás o filme é muito bom. Se trata mais da história de um homem que chega à meia-idade
e não aguenta mais a sua rotina e que deixa a sua sombra voltar. Deixa aquela sombra que contida em cada um de nós aparecer. Essa é a lição do filme Anônimo. Essa é a história por detrás. Essa é a inspiração que ele causa. A ação do filme é um adereço apenas da história. Se você gostou desse vídeo, gostou da nossa reflexão, eu quero e peço que você dê aí um like, siga o canal e troque uma ideia comigo aqui nos comentários, porque eu acho incrível quando eu posso responder para vocês. E aliás, para deixar bem claro, eu criei esse canal aqui porque eu não aguentava mais a rotina. E é extremamente divertido ficar aqui interagindo com vocês e fazendo os vídeos. E aprendendo coisas novas, como edição, como falar. Eu passo aqui errando. Isso aí é a coisa mais natural. E é esse o incentivo que eu quero deixar. Façam alguma coisa diferente. Façam a vida valer a pena. Então, eu deixo aqui um grande abraço. E até a próxima análise, o próximo vídeo. Que a gente possa aqui se encontrar e trocar uma ideia. Um grande abraço. Até mais.